Bom, eu tenho uma lembrança, antes ainda da casa do construtor, do meu pai no trabalho, quando meu pai trabalhava no escritório regional. Eu lembro que eu gostava de ir para o trabalho dele para brincar com as canetinhas, que ele trabalhava e aí tinha as canetinhas, e eu gostava de ir lá brincar com as canetinhas. E aí, quando ele saiu do escritório regional, foi que, na verdade, a necessidade, né? Muitas vezes fala assim, ele teve a oportunidade de empreender. Não, ele teve uma necessidade, porque ele se viu desempregado, ele se viu com duas crianças pequenas e com uma necessidade de fazer uma renda. Então, claro que eu não entendia isso quando eu era criança, né? Hoje eu olho para esse retrovisor dessa forma. Eu lembro assim que eles começaram lá no Santa Maria, né? Era um depósito de material de construção. E eu lembro de brincar no monte de areia, né? Eu gostava de brincar no monte de areia. Então eu troquei a canetinha pelo monte de areia, né? Mas ainda também não entendia muitas coisas, não entendia o que aquilo era um empreendimento, que meu pai estava... Para mim, né, criança, eu devia ter 4, 5 anos, era só uma mudança de ambiente de trabalho, né? Então, me lembro disso, me lembro do meu tio Zé Mário, que ajudava ele. Eu lembro do meu tio lá no balcão. Essa é assim, a lembrança mais antiga que eu tenho de casa do construtor, né? Em relação a depois, quando se tornou a empresa de locação de equipamentos, eu me lembro do imóvel na Avenida 32, que eles locaram. E antes disso eu também lembro do símbolo, do primeiro símbolo, que não era o símbolo da betoneira que a gente conhece, que tem a betoneira. Era um C com um negócio assim, amarelo, escrito Casa do Construtor. Isso eu também me lembro. Então, quando foi para a Avenida 32, eu já lembro assim da casa, do atendimento. Era uma casa com um atendimento, assim, sabe? Então essa é a lembrança que eu tenho. Não tinha muito glamour, né? Era algo assim ligado à construção. E eu muito pequenininha, eu lembro sabe, tem esses feixes de lembrança, sabe? Depois, mais velha, aí eu já devia ter uns 10, 12 anos, eu lembro da loja, que era a loja na Rua 1. E aí a gente, nada voluntariamente, né, já ajudava, né, o meu pai com algumas coisas. A minha primeira inserção mesmo, assim, que eu me recordo de ajudá-lo foi quando ele trocou o sistema de fichas. Quem é mais antigo vai lembrar, né, aquelas fichas, pelo sistema no DOS. E aí eu lembro que eu fiquei digitando todos os clientes, né. E foi um choque para mim, porque eu falava, gente, quantos Raimundo Nonato tem? Nossa, por que o fulano põe esse nome, né? Porque, na verdade, eu tinha o contato com o universo de nome muito pequeno, né? Imagina, eram os nomes dos colegas da minha sala. Hoje eu vejo a minha filha, eu vejo isso, eu falo, poxa, eu entendi por que eu achava tão estranho aqueles nomes. Porque eu vejo a minha filha, ela tem contato com 24 nomes, né? Mais uns amigos que ela conhece por aí, e eu falava, nossa, que estranho. E foi um trabalho muito legal, porque eu sempre gostei dessa coisa de computação, de computador, então eu ficava lá, mexendo no computador, digitando os nomes, né? Então essa, assim, é a lembrança mais antiga. Depois que eu cresci um pouco, eu fui sucessora do meu irmão nos trabalhos de banco. Antigamente, no banco não era digital, né? E nem estamos falando de tanto tempo assim, porque eu também não sou tão velha, né? Mas assim, e aí o meu pai precisava de alguém que fosse ao banco para pegar o retorno de quem pagava, quem não pagava. Hoje eu entendo o quanto aquilo era importante para ele, né? Para ele, para a empresa. E eu achava aquilo um porre, sabe? Eu falava, por que eu tenho que ir no banco, sabe? Eu saía da escola e tinha que ir para o banco para pegar um negócio que chamava francesinha, sabe? Assim, eu não entendi o que era aquilo, sabe? E hoje eu entendo o que é isso e a importância disso para o negócio. Meu pai só poderia cobrar os clientes que não tivessem pago na francesinha que eu tinha que buscar, né? E naquele momento eu não entendi, eu falava, lá vou eu, né? Com 12, 13 anos, eu saía da escola, meu pai sempre morou no centro da cidade, então era bem tranquilo para eu ir a pé, né?
Hoje eu acho que eu não deixaria uma filha minha aí, né? Vou ser muito sincera. Mas acho que antigamente as coisas eram menos perigosas, né? Então eu saía, ia até o banco, fazia isso e trazia. E ficava muito puta de ter que fazer isso, sabe? Não era nada muito legal, assim. Mas eu acho que foi muito importante porque me deu o senso de responsabilidade, sabe? E eu entendi que as coisas não caíam do céu, né? Hoje eu acho que isso foi muito importante para a formação minha e do meu irmão, para a gente valorizar as coisas, porque a gente entendia que a gente tinha uma contribuição a ser feita e essa contribuição era ajudá-lo, né, nessas tarefas que, quanto família, a gente tinha que prosperar, né? Então, eu lembro disso, assim. São as minhas memórias mais antigas, né? Depois eu tenho várias memórias, mas as mais antigas são essas. Olha, se eu reclamar de ausência do meu pai por conta de empreendimento, eu vou estar sendo muito injusta. O meu pai sempre foi muito presente, assim, e hoje eu tento ser presente para as minhas filhas 1/3 do que ele foi. Tanto meu pai quanto minha mãe, os dois sempre trabalharam fora, os dois sempre tinham um final de mês apertado. Hoje eu entendo isso, porque nunca tiveram dinheiro sobrando, mas tanto meu pai quanto a minha mãe, eles faziam todo o esforço para estar presente, comigo, com meu irmão. Eu lembro que o meu pai ia para São Paulo, às vezes em reunião da ALEC, né? E a minha mãe falava, poxa, Expedito, você vai voltar cansado, dorme lá, né? E ele poderia dormir lá, né? E ele voltava, porque no outro dia ele acordava com a gente, ele tomava café com a gente. Quantas vezes vinha algum fornecedor, chamava meu pai para almoçar e ele falava, não, eu vou almoçar em casa. E eu falava, ai meu pai, que bobo, a pessoa veio, convidou ele para comer fora e ele vai vir voltar para comer em casa. E hoje eu me vejo fazendo isso, sabe? Então, assim, às vezes eu rezo para ninguém me chamar para almoçar, porque o almoço é a hora que eu vou ver minha filha, a hora que eu vou fazer a tarefa com ela, a hora que eu vou trocar com ela, né, as coisas do dia a dia. Então, assim, o meu pai e a minha mãe, eles juntos, eles sempre priorizaram a família. Priorizaram estar comigo, priorizaram estar com o Bruno. Eu nunca senti falta dele, falar assim, nossa, meu pai não estava por algum motivo. Não, ele sempre se fez muito presente. E a minha mãe também, apesar que a minha mãe também trabalhou fora, sempre, nossa, hoje ela desfruta de uma aposentadoria, ela não trabalha mais, mas foi muito merecido, porque ela não media esforços de deixar uma comida pronta, de fazer, assim, então eu acho que o meu pai, como pai, ele conseguiu ser um excelente pai e um excelente empreendedor. E isso que o torna um empreendedor ainda melhor, porque muitas vezes as pessoas falam, nossa, para empreender eu tive que abrir mão, né, da minha filha, da minha família, e não. E hoje ainda ele é um baita de um avô, né? Então, a gente tem só que agradecer por ter ele. Apesar do construção civil ela ser um universo muito masculino, né? O meu pai e a minha mãe nunca foram machistas, isso eu acho muito legal. Então, assim, todas as oportunidades que o Bruno tinha, eu também tinha. Então, o que o Bruno fazia, eu também poderia fazer, e nunca porque você é menina, ou porque, enfim, eu sempre tive as mesmas condições. A responsabilidade, eu acho que ela foi meu pai foi dando conforme ele foi percebendo que a gente tinha essa condição de assumir, tanto eu quanto o Bruno. Nada foi imposto, tudo foi. A gente foi pegando gosto pelo trabalho, a gente gosta muito de trabalhar com pessoas. O meu irmão, talvez até mais do que eu também gosto muito. Então, assim, eu não sei te dizer foi tal ano, eu só sei que, assim, de repente eu estava lá, né? E o que a Casa do Construtor representa? A Casa do Construtor hoje, as lojas, elas são para mim, como se fossem minhas filhas, né? São coisas que eu gosto. As lojas, elas têm uma dinâmica muito grande. Isso é muito legal.
A todo momento vão surgindo novas situações, novas oportunidades. A gente vem trabalhando com novos equipamentos, então isso assim, todo dia uma loja, os franqueados vão poder até falar melhor do que eu, mas todo dia que você abre uma loja é uma surpresa diferente. E isso é legal, não é uma rotina sem rotina. Isso eu acho muito bacana do nosso negócio. E também eu acredito que a alocação de tudo está em uma expansão muito grande. As pessoas estão mudando essa coisa da posse, né? Veja o que acontece com os carros, né? Antigamente todo mundo queria ter um carro. Hoje uma pessoa não quer mais ter um carro. E eu acredito que para todas as outras coisas isso também vai acontecer. Então, acho que eu mudei um pouco o foco, mas assim, para mim, as lojas hoje são mais do que uma forma de sobreviver, é uma forma da gente olhar para o mercado de locação e pensar em outras coisas. É isso que eu venho pensando e me examinando para fazer. Bom, eu acho que temos um grande desafio, né, pela frente. Eu e a Natália, juntamente com o Bruno, a gente vem conversando muito, porque nós somos uma empresa multifamiliar, né? Na qual o Altino e o Expedito eles se escolheram e nós somos herdeiros, né, dessa empresa, e a gente precisa aprender a sentar e a conversar sobre os diversos assuntos juntos, né? Os dois, o Altino e o meu pai, eles têm uma sinergia muito grande, né? Muitas vezes eles não precisam nem se falar para pensar a mesma coisa. E fora que eles são extremamente complementares. Eu acho que o Altino ele tem aquela visão do todo, aquela visão do que é grande, tá sempre olhando à frente, e o meu pai é o cara da execução, né? Então a empresa até aqui funciona dessa forma. Daqui para frente a gente tem o desafio. É claro que eles estão sempre, né, nos guiando, mas a gente vai ter que fazer continuar fazendo o trabalho da governança. Eu acho que a casa do construtor daqui 30 anos não vai ser só a casa do construtor, eu acho que vai ser a casa que aluga tudo, né? Então a gente tem muitos pontos, né? Temos uma capilaridade muito grande, e eu acredito que a gente vai ter que migrar para aluguel de outras coisas, é o que eu vejo, né? Mas assim, isso é uma coisa bem minha, né? Mas assim, enquanto casa do construtor, a gente também tem que continuar o trabalho da governança, que tem que se estender também para os franqueados, porque hoje os franqueados que assinaram um contrato lá há 25 anos atrás também estão passando por esse processo de sucessão que nós, né, estamos passando aqui. Então, se vai ser profissional, se não vai ser profissional. Então, a gente vem fazendo esse trabalho. Então, eu acho que é isso que eu espero. Eu espero que a gente viva mais 130 anos, não só mais 30 anos. E é isso. Eu tenho uma admiração muito grande, tanto pelo meu pai quanto pelo Altino. Eu acho que duas pessoas que no interior de São Paulo conseguiram construir uma empresa desse tamanho, eles são realmente dois caipiras fora da curva, né? E que a gente consiga ter sabedoria para lidar com as situações que vão surgindo. É isso que eu espero.